Meus amados irmãos, estou passando por aqui para vos deixar mais um estudo da Palavra de Deus, e o tema que eu estarei abordando nesse momento é pecado comemorar aniversário? Bom, as testemunhas de Jeová, elas têm ensinado os seus membros, os seus adeptos, que é pecado, segundo a Bíblia, comemorar um aniversário ou participar de alguma festa de aniversário. Bom, será isso que a Bíblia ensina? Será que tem mandamento para que os cristãos, seus servos, não celebrem os seus aniversários ou participem de alguma festa de aniversário? Bom, é sobre isso que eu estarei abordando neste momento. Mas antes de entrar no assunto, eu quero pedir ao meu irmão e à minha irmã que, se gostar do nossos conteúdos, se gostar dos nossos estudos, por favor, toca em joinha, dá um like aí pra gente, para ajudar o nosso canal. Se assim possível, compartilha, comenta. Se caso você não concordar com o que eu estou falando, você pode comentar à vontade e eu estarei lendo cada comentário. Amém? Vamos para o que interessa? Bom, as testemunhas de Jeová, eles têm ensinado os seus membros que é pecado, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, comemorar, festejar qualquer aniversário. Bom, qual é o texto que eles se utilizam para afirmar essas coisas? Eles utilizam o texto de Gênesis capítulo 40, versículo 20 até o 22, e também eles se apegam ao texto de Mateus, versículo 6, para dizer que é pecado festejar aniversário. Bom, quando a gente lê o texto de Gênesis capítulo 40, versículo de número 20 até o 22, vai falar acerca de Faraó do Egito, que no seu aniversário ele vai mandar trazer à sua presença dois condenados, o copeiro e um padeiro. Tanto o copeiro quanto o padeiro está diante do rei Faraó no dia do seu aniversário. E a Bíblia diz que Faraó vai libertar o copeiro volta a exercer a sua função de copeiro, e o padeiro ele ordena que o matasse. E isso vai acontecer no aniversário de Faraó do Egito. Aí as testemunhas de Jeová vai dizer, tá vendo? O aniversário de Faraó do Egito vai acabar em morte. No dia do aniversário dele, ele vai ordenar a morte. Aí, a testemunha de Jeová também vai usar Mateus capítulo 14, versículo 6, que é falando acerca do rei Herodes, rei de Israel, que também no dia do seu aniversário, a Bíblia diz que ele vai celebrar o aniversário com um grande banquete. E nessa festa de aniversário vai ter muitos magistrados, muitas autoridades, eclesiásticas nesse aniversário de Herodes. E a Bíblia diz que Herodias, a sua afilhada, vai dançar diante de Herodes. E essa dança vai agradar muito Herodes, a ponto de Herodes dizer: pede o que você quiser e eu te darei. E a Bíblia diz que Herodias, influenciada pela sua mãe, vai pedir a Herodes a cabeça de João Batista na bandeja, E a Bíblia diz que Herodes, muito triste, porque sabia que João Batista ele era um profeta, mas ele não queria negar esse pedido, voltar atrás na sua palavra, naquilo que ele disse para a menina, dizendo que ela podia pedir o que quiser, porque havia pessoas poderosas, e nesse tempo os reis velavam muito pela sua palavra. Então ele não queria voltar atrás, e muito triste acabou ordenando a morte de João Batista no dia do seu aniversário. Bom, a testemunha de Jeová pega esses dois textos e diz, a Bíblia, eles vão dizer que a Bíblia só fala de dois aniversários na Bíblia, E todos os dois aniversários que a Bíblia menciona é aniversário de gente ímpia, gente que não tinha Deus.
E todos esses 2 aniversários, que era de gente ímpia e não aniversário de serva de Deus e nem de servo de Deus, acaba em morte. É isso que eles vão dizer. Eles concluem a sua fala dizendo: é pecado porque quando a Bíblia fala de aniversário, é aniversário de gente ímpia. E segundo, todos os 2 aniversários acabou em morte. Então, eles concluem dizendo que é pecado diante de Deus celebrar aniversário, que só quem celebra aniversário é ímpio e não servo ou serva de Deus. Bom, eu quero começar ressaltando, dizendo que esses 2 textos de maneira nenhuma está dizendo que é pecado. Esses 2 textos só está relatando um ocorrido, um acontecimento bíblico, só narrando, né? O texto não está dizendo que por conta disso é pecado uma pessoa festejar ou celebrar aniversário. Não tá, o texto está dizendo que é pecado. O escritor só está relatando um acontecimento que houve, né? E não enfatizando que é pecado. Esses 2 textos não estão dizendo que é pecado celebrar, né, o aniversário. Mas eles pecam em dizer que na Bíblia só fala de 2 aniversários. Quando você abre a sua Bíblia em Jó capítulo 1, versículo 4, em Jó 1, versículo 4, tá relatado alguns aniversários dos filhos de Jó. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 4, que os filhos de Jó festejavam todo ano os seus aniversários. E os aniversários dos filhos de Jó, né, era alegria, era paz, era amor, era festejo. Não havia coisa ruim e nem acontecimento ruim no aniversário dos filhos de Jó, né? Então temos aí aniversários dos filhos de Jó, que todo ano era festejado, né? E também lá no livro de Lucas capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que houve alegria, que houve gozo, né? Que houve festejo no dia do nascimento de João Batista. Então, não há pecado nenhum a pessoa fazer um aniversário ou até mesmo participar de algum aniversário. Primeiro, que a gente vai encontrar os filhos de crentes fazendo aniversário, filhos de Jó, né? Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 4. Temos João Batista, quando nasce, houve alegria e gozo, né? No nascimento de João Batista, né? Então, a Bíblia, e outra coisa, e também a Bíblia não diz que é pecado celebrar, festejar aniversário. E nem tampouco esses textos que as Testemunhas de Jeová mostraram, em nenhum momento está escrito que é pecado. Então, esses 2 textos não podem ser usados para defender a ideia de que fazer aniversário é pecado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Por favor, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, fortaleça o nosso canal, me ajude a crescer nesta plataforma, porque esse canal é para a glória de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir.